Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, através das páginas também do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e deste mundão de compartilhamentos. Estamos chegando hoje com a live desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. Hoje com uma novidade através do nosso site, do nosso aplicativo também, para você poder acompanhar aí as nossas lives da Rock Esportiva. No apoio sempre de King Comunicação, de Multifísio Fisioterapia e de Bianchini Autopeças. Estamos aí já no ar com uma live muito especial na noite de hoje, com uma pessoa fantástica, com um narrador que a gente tem um carinho realmente muito grande, acompanha desde os tempos aí de 105, né? E para poder bater um papo nessa noite de hoje aí, Marcelo Duó está conosco para começar esse bate-papo aqui na Rádio Rock Esportiva. Deixa eu só acertar aqui a tela. Aí, agora é tudo ok. Tudo certinho. Alô, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. E obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Pô, Rafael, boa noite. Obrigado a vocês pelo espaço. Uma honra. Conhecemos pessoalmente em São Carlos no ano passado, acho que foi, né? Passado. No jogo da Liga Futsal, né? Lá no lindo ginásio da cidade. Muito legal aí. E, poxa, estamos aí para falar de esporte, para falar no jornalismo, narração, que a gente gosta. Vamos que vamos. Verdade. Eu jogo Intel e Corinthians. Corinthians, jogaço. Nossa Senhora. Jogaço, verdade. Um jogaço muito Narramos bom. Pela TVN Esportes, né? Pelo canal oficial da Liga na internet. Foi bem legal. Isso mesmo. Um jogo muito bacana, marcante para nós. Pena que a Intel, Marcelo, acabou não ficando com o projeto aqui, né? Foi agora para a cidade de Dracena, acabou indo embora. Pena. Uma pena. Não renovaram aqui algumas coisas, alguns contratos e acabaram aí partindo lá para Dracena. A gente está sempre que possível conversando com o pessoal de lá, porque afinal criamos esse vínculo aí também, né? E estamos no aguardo aí, quem sabe no futuro um novo projeto do futsal aí, que é uma modalidade também que a gente gosta muito e gostou muito de transmitir. Para nós aí da nossa equipe foi inédito ano passado, né? Eu naquela oportunidade na equipe Onda Esportiva, hoje com a Rock Esportiva, transmitimos o futsal feminino, que a cidade agora tem um projeto feminino também esse ano. Olha só, que legal. Pena que parou tudo, né? Pena que parou tudo. Para começar, queria saber de você como é que está sendo, né, para você, essa parada, ter que conciliar a TV com o rádio, a Rede TV, a Band News FM. Como que tá aí se reinventando como jornalista, né, Marcelo? Pois é, sabe que reinventar é uma palavra que para mim não é nova, né, Rafael? Sim. Já ao longo desses 20 anos de profissão, eu já fiz de tudo mesmo. Não esperava que um dia a gente fosse viver uma situação dessa, né, de não ter esporte para a gente trabalhar. A gente não posso dizer que foi pego de surpresa, né? Todo mundo sabia que isso ia acontecer do final de janeiro, no começo de fevereiro para cá, já estava bem evidente que a coisa ia ficar assim. Então a gente foi aproveitando oportunidades que já estavam surgindo no caso da Rede TV para aprofundar esse lado meu que muita gente não conhece, que é o do jornalista geral, né, do jornalista fora do esporte, e trabalhando em cima disso para me manter no mercado também, evidentemente, mas principalmente para ser útil às casas que me deram espaço, né? Eu tinha um mês de Band News FM quando tudo aconteceu e não me sentia nem um pouco confortável em me conformar e de não ter esporte, não trabalhar. Então, eu lá solicitei a eles que me colocassem no esquema do dia a dia deles, né, para ajudar no que for preciso, né, no jornalismo geral. A Band News continua com a parte olímpica, né, até por patrocínio e tudo mais, tem um programa na Trilha do Pódio que eu revezo apresentação e produção com o Bruno Camarão, com a Juliana Yamaoka, então eu ainda me mantenho no esporte nesse sentido, né? E a Rede TV eu tinha já, antes de parar tudo, feito um teste no Rede TV News a pedido do seu Amilcar, um dos donos da Rede TV, que ele queria me ver nessa função para saber como é que era. E eu fui fazer, e ele gostou. Então, quando o esporte parou, eles viram, né, o Franz Vasek, a Luciana Estevão, o pessoal lá que cuida do jornalismo,
uma oportunidade de me colocar na escala para poder rodar, até porque o Boris está fora, porque é grupo de risco, outros apresentadores que são mais velhos lá estão em casa, né, o Silvio Luiz, por exemplo, pela idade, por serem de grupo de risco, e aí pintou para mim. Então eu estou fazendo, fiz já no feriado de Tiradentes 3 edições, fiz sábado passado e farei sábado que vem novamente a apresentação do principal jornal da casa. Estou me divertindo muito. Que bacana, que bacana. A gente sempre precisa se reinventar, né? Na nossa vida é assim, na nossa carreira também, seja ela qual profissão que você está, em algum momento talvez você precise se reinventar de alguma forma para trilhar novas coisas boas aí, e no jornalismo isso é sempre muito bom, tá enveredando por caminhos diferentes, caminhos novos, é sempre um desafio, né, Marcelo? Porque na verdade nós somos comunicadores, né, Rafael? Aí já falando para quem gosta da nossa área, né, a gente não pode se conformar e muitos de nós, até por outras questões, narradores eu falo, dizem isso, né? Sou narrador, eu sou apenas narrador esportivo e não sei fazer outra coisa. E eu tracei uma estratégia de carreira lá atrás na minha vida de fazer jornalismo justamente para ter planos B, vamos colocar assim. Então eu fui assessor de imprensa, eu fui editor de revista corporativa, eu já fiz de tudo um pouco. Então, quando acontece uma coisa fora da caixinha, a gente tem uma possibilidade de continuar trabalhando e continuar se comunicando, né? Porque o nosso prazer é estar no ar. Eu acho que pouco importa de que assunto nós estamos falando. O importante é a gente passar nossa mensagem, nossa personalidade. Então, se a gente tem condição de fazer isso, não vejo mal, não. Se isso tivesse acontecido num passado mais distante, eu teria ficado muito chateado. Mas hoje, sinceramente, não. Dá para a gente esperar um pouquinho. Eu acho que mais um mês, aí eu acho que o futebol europeu já volta, o futebol nacional talvez em agosto. A gente aguenta mais um pouquinho essa saudade aí. Sem dúvida, já estamos com bastante saudade aí dos estádios, aí de estar fazendo as transmissões esportivas aí. O pessoal que está na nossa live chegando aí, o Geraldo Bertassini, o Thiago Botton, o Talmos Camargo, que ganhou a camisa ontem, hein, Talmos? Pode vir, a gente vai combinar aí de retirar a camisa do Grêmio São Carlense amanhã. Olha só, Grêmio São Carlense, puxa, eu tô ficando velho, viu? Caramba, eu tinha um time de botão da São Carlense, cara. Quando eu era criança, a São Carlense jogava o Paulista da primeira divisão, anos 90, eu me lembro disso muito bem. Time azul e branco, se não me falha a memória, né? Isso mesmo. E eu tinha centenas de times de botão na minha casa, porque eu ia colecionando, as pessoas me dando, né? E eu jogava botão, fazia o campeonato no caderno, eu mesmo, jogava comigo mesmo, narrava eu mesmo, soltava as vinhetas da Rádio Globo eu mesmo, e essa era a minha fantasia ali. Eu tinha Matonense, tinha Araçatuba, tinha São Carlense, cara. Que legal, muito bom. Pô, que bacana. Temos 2 times hoje na cidade, o São Carlos Futebol Clube, fundado em 2004, né? E o Grêmio Desportivo São Carlense, que está retornando, né? Como era o Grêmio Esportivo, agora é Desportivo, um novo CNPJ, uma nova roupagem, um novo modelo de administração também. E ontem fizemos uma live aqui bem bacana para falar sobre esse projeto e sobre essa volta. Os 2 times na 4ª divisão, infelizmente, né, Marcelo? A B1, né? Isso, exatamente. A Bzinha, série vitamina aí. Muito boa, essa eu gostei. Essa é a popular série vitamina no interior. Série vitamina, muito bom. É uma escola também para nós aqui que fazemos as transmissões. Os jogos no interior aqui são realmente assim grandes desafios assim em algumas praças esportivas. Você esteve em algumas delas aí, né? Conhece algumas e sabe como que é. Ô Marcelo, conta pra gente como é que iniciou, né? Essa paixão pelo rádio e quando que você teve realmente essa vontade, falou assim, não, eu vou ser narrador esportivo, realmente, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe que eu tava, hoje foi um dia, hoje e ontem, né, foi um dia em que eu lembrei muito isso, né, com esse anúncio aí que a Rádio Globo vai encerrar suas atividades aqui em São Paulo, isso pegou todo mundo que gosta de rádio em cheio e eu acho que a mim pegou muito forte, embora eu não esteja mais lá e eu tenho certeza que o pessoal da Band News FM entende esse momento meu
eu tinha uma relação de amor com a Rádio Globo, assim, era uma coisa muito mais do que uma profissão que você vai lá e ganha seu dinheiro, tem um contrato. Para mim foi o grande fio condutor da minha vida foi a Rádio Globo. Você conta a minha história de vida pela Rádio Globo. Né? Eu comecei assim, brincando de botão em casa. Meu pai, a gente ouvia a rádio o dia inteiro em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo ouvia a Rádio Globo o dia inteiro. Minha mãe gostava do Paulo Lopes, dos debates que ele fazia e tal, Paulo Barbosa, aqueles comunicadores, né, sensacionais que a Rádio Globo tinha nos anos 90. E meu pai era, né, fã absoluto do Osmar Santos, desde os anos 80. A primeira narração que eu lembro que ele me deu numa fita cassete corintiano, né, foi de um Corinthians e Flamengo em 83, eu acho, não me lembro direito se 82, 84, que o Corinthians despachou o Flamengo aqui no Pacaembu, uma goleada no Campeonato Brasileiro, com Osmar, aquela loucura, né? Eu tinha uns 4, 5 anos, e de 89 para 90 que eu consegui começar a entender um pouco mais de futebol. Eu já tinha 10 para 11 anos, você já começa, né, a prestar atenção, e eu ouvia a rádio o dia inteiro, Rafa. Eu ouvia a Rádio Globo, eu ouvia todas, eu ouvia Bandeirantes, eu ouvia Pan, eu gostava do Silvério também pra caramba, mas era a Rádio Globo, né, aquelas musiquinhas, as vinhetinhas, era aquilo que eu me apaixonei por aquilo. E decidi, assim, a gente ia, né, com meu pai, eu ia com meu pai nos Jogos do Corinthians, e naquele campeonato de 90, o Corinthians nunca tinha ganhado um campeonato nacional, né, na vida, e nos jogos em São Paulo, meu pai me levou em quase todos, só não me levou na final, porque já tinha aquela coisa das torcidas, era Corinthians e São Paulo e tal, minha mãe não deixou, e a gente acabou assistindo em casa pela TV Bandeirantes, ainda me lembro bem, Luciano do Vale quem narrou. Mas na semifinal contra o Bahia, eu estava no estádio, foi um jogo maluco, uma quinta-feira de noite, o primeiro jogo, com muita chuva e muita gente no Pacaembu, e ouvindo, a gente tinha o costume de eu ir ouvindo a Rádio Globo, né, desde o pré-jogo até o pós-jogo, com um Walkmanzinho no ouvido, com um radinho no ouvido, e ouvindo Oscar, e o Corinthians virou aquele jogo, e aquilo, cara, eu tinha 11 anos, juntando aquela festa que foi, a torcida, e mais a narração, aquilo ficou na minha cabeça. E meu pai ganhou depois, comprou, na verdade, o disco, a Rádio Globo fez um disco da campanha do Corinthians, o LP, com todos os gols da campanha do Corinthians campeão brasileiro. Meu pai comprou esse disco, meu pai trabalha, né, no Colégio Rio Branco, fica muito perto da Rádio Globo antiga, na Rua das Palmeiras. Ele passou lá e comprou, e me deu. E eu não parava de ouvir, cara. Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, Oswaldo Maciel, Oscar Ulisses. Eu decorei as narrações, de tanto que eu ouvia. E ali eu decidi que eu ia ser narrador esportivo um dia, porque eu queria trabalhar com o Oscar um dia, porque o Oscar era o meu ídolo, o cara que eu queria me imitar, e eu queria estar com ele um dia, sendo um pupilo dele na Rádio Globo. Eu decidi isso com 12 anos de idade, né, e persegui esse sonho a minha vida inteira. Até 2015, tudo que eu fiz foi para chegar lá. A meta que era chegar lá. E aí depois a vida andou de uma outra maneira, mas consegui, né, concretizar meu sonho aí, pelo menos 5 aninhos. E aí saber que vai acabar assim doeu bastante. Acho que doeu para muita gente, para mim também, né? Que exemplo de você, eu acho que nós somos até do mesmo ano, se não me engano. Você é de 79, né, Marcelo? Desculpa a delicadeza assim, de falar isso. assim, mas... Imagina. É só olhar careca e com barba branca, já não é mais jovem. Aqui jovem, também, né? Branqueou tudo já. É isso. Primeiro de abril, 79. Né? Primeiro isso, de abril, seu primeiro de outubro, 6 meses aí, então eu também comecei a entender um pouco mais, assim, sobre as narrações e ouvir um pouco mais em 88, né? Em 1988, lembro daquela campanha do Corinthians. Isso. Mim... Foi o primeiro jogo que eu me lembro. Eu lembro da Copa de 86. Eu me lembro até que eu me lembro alguma coisa também. Quando o Brasil foi desclassificado nos pênaltis, eu peguei uma bola que eu tinha dentro de leite e comecei a bater pênalti no meu quintal para ver se eu acertava o que o Zico errou. E aí uma hora eu pisei na bola, cara, e caí em cima da minha bacia e destronquei a bacia. E foi a primeira vez que eu fui internado na minha vida. Foi isso aí. Mas eu só tenho essa lembrança, entendeu? Eu não... Outro dia a Gazeta passou a final do Brasileiro aqui, São Paulo e Guarani, de 86, 7, sei lá. Eu não lembrava desse jogo. Não me lembrava desse jogo mesmo, assim. Agora, de 90 para frente,
Aí a Copa do Mundo e tal, eu já comecei a viver o futebol inteiro, entendeu? A partir daquele ano lá. Eu também. Eu via muito a Rádio Globo e a Jovem Pan na época, a Bandeirantes também, a gente ouvia aqui no interior, com um rádio que era uma lanterna do meu pai. Então eu pegava essa lanterna, um rádio lanterna pequenininho, né? Não tinha toda esse pum de jogos aí na TV. Era raro ver um jogo na TV naquela época, era o rádio realmente, né? A emoção era no rádio, era você estar ali ouvindo e eu me lembro de ficar assim... Imaginando, né? Imaginando, exatamente. Esse exercício de imaginação da nossa geração, eu acho que é muito bacana. Você vê hoje em dia ainda um pessoal... com a era digital chegando, com os meios digitais chegando, eu ia abordar isso mais para frente, mas vamos pegar o gancho agora já também. Uma reformulação o rádio está acompanhando, né, Marcelo? Querendo ou não, o rádio está acompanhando. O pessoal fala, agora o rádio morre. Não, agora vem tal tecnologia, o rádio morre. O rádio se reinventa, o rádio acompanha, absorve aquilo e de alguma forma leva junto, né, com aquilo do rádio. Não tem como o rádio morrer, né? Não, morrer eu acho que não. Eu acho que o rádio demorou para entender o que estava acontecendo. O rádio como veículo, assim, os donos todos. Como eu sou um cara que vim da internet, né, os primórdios dos portais lá do Terra, onde eu trabalhei, de 2006 até 2012, 13, quando eu cheguei na Rádio Globo, eu me assustei assim com o quanto eles estavam longe dessa modernidade, sendo uma empresa Globo. E alguma coisa a gente tentou botar lá, enfim, algumas coisas acho que até ficaram do meu tempo e tal, mas morrer não vai. Eu acho que nós vivemos um momento em que não importa o meio, o que importa é o que você tem para dizer, sabe, Rafael? Vocês estão fazendo aqui uma live no Facebook de vocês. Quem não pode ver, ou quem precisou, sei lá, está fazendo comida, lavando a louça agora, está vendo o Jornal Nacional e está ouvindo vocês aqui, está ouvindo o rádio. É a mesma coisa, só que não é pelo sinal do ar, é pela internet. Exato. Então eu acho que tudo vai para isso aí. A própria televisão vai para isso aí. O sinal que a gente recebia pelo satélite de ter uma antena e tal, vai vir pela internet. E aí a linguagem, o áudio, o vídeo, se é um canal, se é um aplicativo, isso aí acho que vai de cada um. As empresas têm que se entender como produtoras de conteúdo. E aí cada uma se diferencia por alguma coisa, entendeu? O podcast é um meio que o rádio entendeu agora, acho que de 2 anos para cá, entendeu que esse é o caminho, é uma coisa portátil, como era o Walkman portátil. Quantos de nós gravávamos o Globo Esportivo numa fita cassete para ouvir no dia seguinte? Verdade. Ou gravava uma jornada. É um podcast, cara, é a mesma coisa, entendeu? Então acho que morrer não vai, acho que a linguagem falada, as pessoas precisam de outro ser humano conversando com elas. Não importa se é ao vivo, se é gravado, e para passar algo que elas não sabem, né? Eu acho que é bem esse o objetivo. Eu acho que muitos, talvez os mais velhos, né, achem que seja um momento de diminuição, mas eu acho que é um momento de expansão muito grande da comunicação. Não sei se ficaremos ricos com isso, como o Galvão ficou, como outros ficaram, mas eu acho que tem um campo muito grande de trabalho que dificilmente vai diminuir, porque a ferramenta está aí para qualquer um. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O Geraldinho Bertacini está conosco, o Marcelo Bezerra, da Rádio Piramundo de Piracicaba, conosco. Opa! Tá mandando aqui, ó, grande Viva Rafa. Interior. Viva Interior. Transmitem os jogos do 15 de Piracicaba. Uma equipe sensacional também, viu, Marcelo? Gosto muito lá do pessoal do Piramundo. E ele tá mandando aqui, ó, fiz o curso do Marcelo do ONU Torcedores. Torcedores.com. Sim. Tá disponível lá, né, Marcelo? Tá lá ainda, a gente gravou isso aí já tem um tempo, né, e depois a gente precisa até conversar para ou atualizar ou mudar, enfim, eu acho que muita coisa lá já tá meio defasada, né, mas eu fiz um convite deles há um tempo atrás, faz uns 4 anos já, eu tinha cabelo ainda, nas aulas eu tô lá com cabelo e sem barba ainda, parece outra pessoa, mas foi uma proposta, eu já fazia esse tipo de coisa aqui em São Paulo ao vivo, nunca tinha pensado em fazer uma videoaula, e eu acho que consegui ali colocar um pouco da experiência, do que eu acredito que é legal um locutor aprender, não é o suficiente, né, para se formar um narrador, mas eu acho que é uma base teórica que
não tem muito disponível, né, por aí. A gente até está criando um projeto novo. Nós lançamos hoje, inclusive, eu, Cacá Fernando, Napoleão de Almeida e Renato Rainha, chamado Uninarra, que na Uninarra. verdade não é uma universidade, é um espaço, né? Como o Kaká teve a ideia, eu brinco com ele que é o nosso clube de narradores. É um espaço para a gente ir lá, colocar as coisas que a gente sabe, receber pessoas para a gente bater papo, debater a profissão e tal, e também ensinar, né? Aqueles que estão chegando, né? Porque eu mesmo tive muita dificuldade no começo de ter conhecimento sobre o que eu vim com o meu dom e fui aprimorando ouvindo os mais experientes, fazendo fono, prestando atenção, enfim, mas não existia, não tem, né? Um negócio assim, como você aprende jornalismo, como é que você aprende narração esportiva? Então o que tem aí é muito pouco. A gente quer deixar um legadinho aí nisso pra galera. Bacana, fantástico demais. O Benê Cesarani está conosco também. O Saulo Mazzari. Grande abraço aqui a todos, está mandando salve. O Rovanir Frias, nosso narrador, não pôde estar hoje na nossa live. Ele é professor do estado e teve realmente de última hora uma reunião marcada, virtualmente, lógico, né? E uma pena que ele não esteve conosco aqui, mas terão outras oportunidades, viu, Rovanir? Só chamar. Ah, com certeza. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. O PG está conosco também, do Onda Esportiva, que estava comigo naquela oportunidade que nos conhecemos aqui. Sim. Hoje ele narra pela CBN Araraquara. Olha que legal. Pela CBN, né, num projeto muito bacana. Faz os jogos da Ferroviária, no Paulistão. Legal. Estive em Araraquara uma vez para narrar MMA pela Rede TV. Foi uma oportunidade do XFC. Foi em 2015, eu acho isso. E a gente foi visitar lá, fizemos um evento lá, passamos 2 dias lá, foi muito legal, uma cidade muito bacana. É um projeto muito forte, né, no futebol feminino também. Ferroviária é muito forte. Muito forte, muito bacana. Forte, tem investimento, né, e é legal ver um time tradicional brilhar de volta em São Paulo, né, eu narrei um Ferroviária e Corinthians, na Arena Corinthians aqui, acho que era quartas de final de Campeonato Paulista. Ano passado. Foi um jogaço, sim, foi um jogaço. Jogar 1-1 nos pênaltis depois, né? Isso, o Corinthians se salvou, ó, no fio da navalha ali, ó. Não foi fácil, não. Foi suado. Ô Marcelo, e fala pra gente desse início, você falou aí dessa paixão, né, despertada aí pelo rádio. Como é que foi iniciar realmente como narrador numa rádio? Você trabalhou também por uma rádio aqui do interior, né? Foi. E assim, a história que eu já ouvi você contando também, que você nunca esteve na cidade. Conta pra gente. Pirassununga, né? Pertinho daqui da gente. Literalmente, eu sou um narrador virtual, né? Eu comecei, cara, eu trabalhava numa empresa, né, numa editora, editora Segmento, né, fazia assessoria de imprensa para a Associação Brasileira do Alumínio, que até essa semana apareceu no Jornal Nacional, e procurava meios ali de tentar alguma coisa. Eu fiz um curso no Senac em 2003 com o Cacá Fernando, foi onde eu conheci, para narração de televisão, não rendeu nada, eu já estava meio que desistindo disso já, assim, já estava olhando pós-graduação na USP em comunicação empresarial, olha só que de Deus me livrou, né? Olha aí. E aí um belo dia eu fazia umas coisas na Rádio ABC em Santo André, quando eu deixei a faculdade, né? Eu tinha um professor lá que trabalhava na Rádio ABC, Augusto Chamas, e eu participava lá do programa dele, mas eu não falava no ar, eu escrevia notinhas, pescava informação, que eu sabia mexer na internet já e tal, de outros esportes, entregava para eles, eles liam, debatiam, e ficava lá ajudando de graça. E aí o tempo passou, eu fiz um curso com o Flávio Prado, um curso que ele de vez em quando põe na rua de novo aí, um curso de cronista esportivo, um curso livre, e eu me matriculei nesse curso como meio com uma última saída, assim, se não me der nada nesse curso, eu vou desistir e vou fazer outra coisa. E lá no curso tinha exercício de narração, e só tinha lá eu e o Éder Reis, que hoje está na Fox, como narradores mesmo, que queriam isso, né, narrar. E a gente se destacou nas narrações, e o Flávio precisava iniciar uma equipe para colocar o Bruno para comentar, o Bruno Prado, porque o Bruno era
era produtor da Transamérica, ele não tinha falado ainda no microfone, e arregimentou lá o Felipe Facincani, que trabalhava com ele lá no Jovem Pan no Mundo da Bola, o Francisco de Assis, o Santo também, que fazia o programa com eles também a mesma coisa, e precisava de um narrador. E aí ele me convidou, eu já tinha, no meio do curso eu fiz um jogo na Rádio ABC, naquela época que o Santo André ganhou a Copa do Brasil, eu trabalhei como plantão no jogo final, que o Rafael Spinelli narrou lá no Maracanã, a Bárbara Tellini, que hoje nem está mais no meio, quem me indicou, e mais à frente, depois da Copa do Brasil, ali um pouquinho mais para frente, em junho, Série B, Santo André ia jogar contra o Mojimirim, o Rafa não podia narrar, o outro cara, o Hélio Claudino, acho, não era outro cara, não podia narrar, e aí, olha, caiu para mim, aí eu fui lá e estreiei, Santo André 1, Mojimirim 1, foi a minha estreia, e em seguida já o Flávio me convidou, depois do curso, passado uma semana, para fazer parte dessa equipe da Piracema FM, que está no ar ainda, a rádio existe, FM lá, Existe em Pirassununga, e eu fiz lá o Brasileiro de 2004 inteiro, a final, o jogo final, né, Santos e Atlético Paranaense, né, acho, foi em Presidente Prudente, nós narramos da casa do Flávio Prado, aqui em São Paulo, e depois a gente fez o Paulista de 2005 inteiro, quase inteiro, a última rodada a gente já não fez porque o projeto já estava terminando, e aí o Bruno me indicou para 105 e aí foi embora, foi assim. Mas eu comecei a narrar em 2004 e praticamente não parei mais, graças a Deus. Que bacana, que bacana. Ô Marcelo, no começo de carreira você teve alguém assim que foi meio que um tutor para você, no sentido assim de te acolher, te chamar e falar assim, Marcelo, eu acho que tá legal nesse ponto aqui você precisa melhorar. Alguém que te orientou no começo da sua carreira, assim, para o seu desenvolvimento, que a gente vê muito pouco isso, de alguma forma, dos grandes narradores. Hoje a gente vê pouco retorno, assim, né? Desse pessoal mais da década de 70, de 80, a gente vê mais um pouco da nossa geração, realmente, um pouco mais preocupada em perpetuar e assim, orientar. Você teve isso também no começo? Cara, eu tive várias pessoas, assim, Deus foi muito bom comigo, Rafael, assim, eu sempre tive alguém para na hora que eu saía um pouco do eixo, queria largar tudo, essas coisas de jovem, né, que fica irritado, revoltado com tudo e tal. Esse primeiro cara foi um senhor chamado José Maria de Aquino. Para quem não conhece, José Maria de Aquino é um dos maiores jornalistas esportivos que esse país já teve. Foi o cara, está vivo ainda. Ele foi o cara que implantou o Globo Esporte da TV Globo em São Paulo. Ele montou aquela equipe. Trabalhou com grandes nomes, ele foi comentarista da TV Globo com o Galvão Bueno nos anos 80, junto com o Chico Anísio e tal, um cara que revelou Kleber Machado para narração, entre outras coisas que ele fez, e ele trabalhou comigo no Terra em 2006, a gente fez a Copa do Mundo junto, foi meu primeiro trabalho assim no vídeo, né, eu nem sabia direito o que era isso, e lá eu o conheci e a gente acabou pegando uma amizade, assim, porque a gente fazia os jogos do Campeonato Português toda semana, depois que a Copa acabou, né? A Terra comprou o Campeonato Português e a gente trabalhava junto. Então a gente virou uma dupla, assim, que, poxa, ele me orientava, olha, narração de televisão você não precisa falar tão depressa, diminui um pouquinho, olha, procura aprender outros esportes, porque, olha, veja os caras, né, como Oliveira Andrade, caras que estão aí, são caras que se destacaram porque aprenderam outra coisa. Quando alguma escala eu, né, ficava infeliz porque não tinha sido escalado para fazer um negócio, achava que devia, ele me sentava e falou, olha, peraí, pô, calma, você está chegando agora, você ainda vai ter seu espaço. Então o Zé Maria foi um cara fantástico na minha vida no início, porque ele me ensinou o que era o jornalismo, né? Porque eu vinha da assessoria de imprensa, eu não sabia o que era redação, né? E quando eu fui contratado definitivamente pelo Terra em 2007 para viver uma redação, eu não tinha direito, né? Eu não conhecia direito as relações de poder, essas coisas que tem no dia a dia, que é muito chato, inclusive, mas faz parte. Então o Zé foi um primeiro professor sem ser narrador, né? E, cara, o Everaldo Marques, que foi meu chefe na 105, esse foi um cara, ainda, né, porque é um grande amigo e a gente está sempre em contato, um cara muito especial nesse sentido, porque a gente tem praticamente a mesma idade, ele é um ano mais velho que eu, mas ele
né, tem uma trajetória de carreira muito mais experiente do que a minha, né? E esse cara me ensinou tudo, assim, de estudar, sabe? Preparação para transmissão, onde buscar as coisas, um cara, né, jornalista, né, acima de tudo, fuçador, fez Fórmula 1 muitos anos, então ele sabe onde buscar as coisas, né? Falava inglês, fala inglês fluente e tal. Então ele me conduziu para abrir a minha cabeça além do rádio, sabe? Falou, olha, tem muito mais coisa que vai lá, aprende basquete, aprende vôlei, aceita tudo que te derem para fazer, vai lá, se prepara, se você não souber onde é, me procura que eu sei, eu vou te passar. Então a gente tem uma irmandade, né? E quando eu cheguei na Rádio Globo, cara, o Oscar, no meu primeiro ano, o Oscar foi muito professor, assim. Eu acho que eu não ouvi metade do que outros narradores ouviram dele no começo, que dizem, né, o Doni Vieira falava que ele tinha um telefone vermelho lá que tocava durante a jornada, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. Tal. Eu nunca passei por isso. Quando ele precisava falar comigo, ele sempre me chamava lá na salinha que ele tinha na Rua das Palmeiras, e a gente conversava e tal. E depois, aos poucos, ele foi me deixando assim, sozinho, tentando, né, fazer com que eu tocasse meu estilo, a minha transmissão pelas minhas próprias pernas, assim. Mas eu sempre encontrei boas pessoas, cara, para me ajudar. Acho que é por isso também eu tenho essa vontade de ajudar quem tá vindo, né? Porque eu passei por isso também, né? Que bacana, que bacana. Esse gancho que você falou de aprender outras modalidades, né? De estar atento a isso. Você fez cobertura olímpica, várias coberturas olímpicas, né, Marcelo? E como narrador, isso também, de alguma forma, assim, foi o que te deu mais, assim, para realmente firmar o seu nome no meio. Isso colaborou, ajudou. A sua passagem pelo Terra, né, nesse sentido aí das modalidades, foi muito bacana também pra gente, assim, que acompanhava na época, início da internet, pra nós aqui, né? Daquele boom da internet, a gente que gostava de esportes acessava tudo, né? Passava a noite aí, esperava da meia-noite para ficar acessando lá para procurar algumas coisas. No pulso único, né? Para poder ver as único. coisas. Pulso único, da linha de escada. Nossa, bons tempos. Pois é, então, o Terra foi uma grande escola, né? Foi uma escola de jornalismo, foi uma escola de televisão, embora não era televisão, mas a gente trabalhava com vídeo, então eu tive chefes excepcionais, o Everton Constant, que era o nosso gerente de Terra TV, ele dominava a linguagem de televisão, então ele me ensinou a me portar na frente da câmera, a ficar ligado no cenário, a entender um pouco de luz, de câmera, essa parte assim. O Everton foi um cara que me ensinou muito. E esses eventos que o Terra comprava, e comprou evento para Chuchu, me deu cancha de aprender outras coisas. Pô, se for somar tudo que eu já narrei, acho que dá mais de 40 esportes. Eu não cheguei no número do Everaldo, né? Que o Everaldo é um ignorante, né? Mas a gente fez muita coisa. Nem todas as coisas ficaram boas, mas a gente fez muita coisa. Então isso gerou uma imagem minha, e depois que eu fui para o Band Esportes, estava até lembrando disso hoje, que o Band Esportes faz aniversário hoje, a Sky, então todas essas portas elas foram se abrindo para mim, porque eu já fazia muito mais coisa fora do futebol do que no futebol em vídeo, né? Eu fazia futebol no rádio, né? Mas no vídeo nem tanto. E isso foi gerando uma imagem minha de ser um cara versátil. E eu acho que isso foi o que me trouxe até aqui, né? Eu não sei se isso vai continuar me levando adiante, mas foi o que me trouxe até aqui. Tanto que na Rede TV eu fui contratado para narrar MMA e não futebol, né? Olha só, eu entrei na Rede TV em 2013 para fazer freela, fiz um pouquinho lá de Copa Paulista, tal, Campeonato Paulista Sub-20, umas férias lá que teve, mas o primeiro grande evento foi o jogo da NBA no Brasil. Depois o MMA, depois o basquete de novo com o basquete paulista e com o NBB, depois a Superliga, depois já 2018 é que veio a Premier League para mim, para eu narrar na televisão futebol de primeira linha, né? Por causa dessa característica, porque se você só faz futebol, você concorre com caras que estão anos-luz na sua frente, né? Então foi uma estratégia mesmo, foi pensado, sugerido pelo Everaldo e que eu abracei, de ser o cara mais versátil que resolvia rapidamente o problema do chefe, que é o melhor meio de você continuar empregado.
Sem dúvida. Verdade. Agradou, resolveu, tá garantido, né? Tá garantido. Ou Tá pelo menos vai ser garantido. difícil dos caras, né, se livrarem de você, né? É verdade, realmente. Ô Marcelo, em relação à Olimpíada de 2008, eu acho que é um marco para você, né? Também na sua carreira. E teve alguma modalidade assim que te deu um pouquinho mais assim Trabalho? de trabalho, ou que você falou assim, ah, essa aqui, cara, né, pô, eu vou ter que me preparar um pouquinho mais do que eu tô acostumado já. Cara, 2008 eu sofri demais, assim, porque eu já sabia que o Terra ia transmitir já um pouco antes, evidentemente, mas eu não tinha ideia de como me preparar para fazer uma transmissão dessa, né? Assim, eu não sabia nada de esporte nenhum que não fosse futebol. E também, assim, quando você não sabe nada, você não sabe de onde buscar coisas, né? O Everaldo me ajudou naquilo que ele podia, me passou muitas coisas. Minha esposa, que jogava vôlei, e me ensinou alguma coisa de voleibol, mas aí eram umas roubadas, assim, porque a gente era por horário. Então, eu normalmente narrava de madrugada, era na China, né, a Olimpíada. Então, eu passava a madrugada inteira fazendo vôlei de praia, então fazia 3 jogos de vôlei de praia seguidos, fazia maratona aquática, fazia judô pra caramba, fiz atletismo, mas aqueles camping, né? O atletismo abre tudo lá e uma hora pinga o negócio aqui, outra hora pinga o negócio lá, fiz ginástica, um pouco de natação e tal. Se virando, apoiando muito nos comentaristas. O Cláudio Mortari foi meu primeiro professor de basquete. O Maurício Lima foi meu primeiro professor de voleibol, mas tudo isso no ar. Você imagina o desespero. O cara anotava num papel. Falta antidesportiva. O Mortari anotava. Para eu falar. Falta. Ele, tá, antidesportiva. Até eu aprender os sinais da arbitragem, tudo, e eu não sabia nada, né? E o Maurício a mesma coisa, tanto que a final olímpica da feminina, que a gente narrou, né, a primeira medalha de ouro do Brasil, o Maurício não sabia se comentava o jogo ou se me ajudava a narrar, porque não, tá, assim, não dava, eu não sabia nada, né? Eu sabia só contar a pontuação. Tanto que eu não gosto nem de assistir esse VT, porque eu tenho aqui, mas eu não gosto de assistir porque eu achei muito ruim. Hoje, olhando, eu acho bem ruim. Mas nada foi pior do que softball, meu cara. Softball foi um negócio assim que foi aquela maldade, sabe? Da escala. O cara falou: você vai fazer um jogo, acho que era a definição de quarto lugar, Japão e Austrália, sem comentarista. E softball dura horas, né? Sozinho. Assim, sozinho. E aí, pô, fui no Everaldo e falei: bom, softball parece beisebol, né? Então deve ter, eu vi na Wikipédia que tinha algumas semelhanças. Falei, bom, vou lá, Everaldo. Everaldo ligou o videogame dele, me ensinou as regras básicas do beisebol e lá vou eu fazer o jogo. Como eu consegui resolver o problema do chefe, ele me deu de presente a final do vôlei feminino para narrar, entendeu? Foi essa. Que bacana, que bacana. E voltando um pouquinho lá, Marcelo, a gente acabou passando aí, pegando uns ganchos aí, mas eu imagino que para você, quando você veio o convite da Rádio Globo também, acho que foi pela tua história que você contou aí, pelo sonho, né, lá desde criança, foi um dos momentos mais marcantes aí da tua carreira, ou acho que o principal, talvez, da sua carreira e da sua vida, né? Ah, foi, cara. Eu não tenho filhos, né? Então não sei que emoção é essa, mas vou te falar que foi um momento muito especial, assim. Essa história, eu já tinha ido lá em outras vezes. Toda vez que saiu um narrador de lá, eu tentava, ia lá, pedi o telefone do Pascoal, que era o chefe e tal, tentava. Cheguei lá falar com o Oscar um dia, uma vez. Não me lembro se foi quando o Villani saiu, acho que foi quando o Villani saiu, ou quando o Reinaldo Moreira saiu. Mas nunca dava certo, né? Uma vez entrou o Reinaldo foi puxado da CBN numa vez, na outra vez o Ricardo Melo, que hoje está na 105, entrou, e na outra vez o Doni Vieira entrou. E aí eu falei, não é para mim isso aí, né? Vamos continuar aqui na 105, e eu já estava na televisão, eu falei, vou virar para cá e vou tentar fazer carreira aqui na televisão, na Rede TV e na Sky, que o projeto estava voando na época. Eu falei, bom, segue o jogo e tal. Enfim, aí o tempo passou, o Silva Júnior saiu. Eu já sabia que ele ia sair,
tentei inclusive demovê-lo da ideia algumas vezes. E aí eu soube disso, e aí o Pascoal me chamou. Pediu meu telefone pro Ricardo Martins, que era o nosso coordenador na época. E o Ricardo me ligou e falou: os homens estão de olho em você aí, vê aí o que você vai fazer, não sei o quê. Eu falei, putz, será que é agora, né? E a gente foi transmitir um jogo, acho que era penúltima, antepenúltima rodada do Brasileiro, daquele de 14, São Paulo Internacional do Morumbi, e o Oscar ia fazer o jogo pela Rádio Globo e eu pela 105, e as cabines são uma do lado da outra, né? E aí, quando ele chegou, ele já me chamou. Quando ele me chamou na cabine, sabe quando treme as pernas, assim, que você não sabe o que falar? Imagina como foi. E ele falou, e aí, Marcelinho, tudo bem? Imagina, eu tinha falado com ele 5 anos antes, eu não sei nem como é que, né? Que ele ia lembrar do meu nome, ainda mais me chamar de Marcelinho, né? Ele falou, olha, a gente tem uma vaga lá, o Silva Júnior tá saindo, não sei se você sabe, e eu queria saber se você quer trabalhar com a gente. Eu não tenho uma grana muito alta, assim, pra te pagar, você ser o terceiro locutor, queria saber se você topa. Porra. Eu olhei pra ele, olhei pro estádio. Eu não esqueço essa cena, Rafael. Eu botei a mão no queixo, assim, fiquei olhando pro Morumbi, assim, o placar e tal, deu um zoom, assim. Aí eu falei, porra, Oscar, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi para que esse dia chegasse. Claro que eu topo, eu nem falei nada, topei na hora ali. Falou, beleza, então vamos conversar mais pra frente, a gente vai te falar depois quanto é e tal, a gente vai se falando, papapá. Quase não consigo fazer o jogo, né, de tanta emoção. E assim foi, fomos conversar, e aí, quando acertou tudo, valor tal, eu não tinha falado ainda nada para 105, porque não tinha, né, não tinha nada oficial, então, vamos lá, você tem DRT? Falei, o que é isso, DRT? Não sei, eu sou jornalista formado. Ele, não, aqui precisa ter DRT, você precisa ser locutor. Eu falei, então, mas eu sou jornalista pode ser locutor esportivo. Não, mas aqui na Globo, jornalista não faz propaganda. Então você precisa do DRT. Falei, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí lá vou eu no sindicato, porque pra você tirar um DRT, você tem que fazer um curso de 6 meses. E falei, meu, esse cara não vai esperar 6 meses, né? Que jeito, a oportunidade. Aí eu fui no sindicato, graças a um primo da minha esposa, um vizinho dele trabalhava, eu conhecia alguém que trabalhava no sindicato, que era diretor do sindicato. E falou, vai lá, conversa com esse cara aqui. Eu fui lá, conversei com ele, o cara me deu uma ensaboada, pô, não pode, tal, não sei o quê. Mas falei, cara, é a chance da minha vida, trabalhar na Rádio Globo. Eu dependo de você. Se você me der a carta, eu vou pegar a vaga. Se não, eu vou deixar passar a chance da minha vida. Você quer ser o responsável por isso? Falou, não, então, vamos lá. Paguei e tal, tinha que pagar uma grana para fazer. Aí, olha, mas ele falou assim, olha, eu não sei se o sistema do Ministério do Trabalho tá rápido, costuma demorar 2 meses. Falei, putz, já era janeiro, o Doni já estava narrando a Copa São Paulo todo dia, porque o Oscar estava de férias. Eu falei, meu, não vou conseguir. Aí quando ele abriu, juro por Deus, Rafael, quando ele abriu o sistema, apareceu para eu ir lá no dia seguinte, para pegar o DRT, o carimbo. No dia seguinte. Fantástico. O negócio demorava 2 meses. Era para ser o homem lá em cima, lá, que é demais. E aí eu fui, peguei a carta, peguei papel, carimbei, não sei o quê. Ligo pro Zalo Comuti, que era o diretor da Rádio Globo São Paulo. Cadê o homem? O homem sumiu. O homem sumiu, não me atendia mais. Já tinha saído da 105, porque os caras não podiam esperar. O Paulista ia começar. Eu falei, Ricardo, eu vou. Eu não tenho nada, mas os caras fizeram a proposta e eu aceitei. Aí eu falei, então tá bom, então não precisa mais vir, então beleza, tá bom, obrigado. Segue o jogo. E liguei pro Oscar, falou, Oscar, cadê o Zalo? Eu falei, não sei. Ele falou, não sei. Você já saiu da 105? Eu falei, já, Oscar. Ele falou, putz, acho que você não devia ter feito isso. Eu falei, putz, não brinca, Oscar, pelo amor de Deus. Meu Deus. E aí passou mais uma semana, eu lembro que eu importunei o Gustavo Zupac, que estava de férias, coitado. E eu liguei para ele para entender o que estava acontecendo. Ele falou, não, os caras são assim mesmo, se bobear, vai ficar tudo certo e tal. E aí o Zalo depois voltou, né, surgiu do nada, me chamou para uma reunião no Jardim de Nápoles com o Oscar e com o Cláudio Henrique, que era o diretor do Rio.
E eles me perguntaram, o Claudio Henrique queria me conhecer e tal, perguntou por que você quer trabalhar na Rádio Globo. Aí eu contei o rosário que eu contei para você agora, eu contei para ele, falei porque meu ídolo é ele e que meu sonho de criança era trabalhar com ele. E aí ele falou assim, parou, falou, pô, mas você escolheu o irmão errado, pô, o irmão bom é o outro. Que é o Osmar, né? Osmar. O Osmar Santos. E aí eu falei, não, assim foi, a minha trajetória é essa, então é isso. E eles falaram, então tá, você tá contratado, então. Aí foi isso, foi no dia 4 de fevereiro de 2015, no dia 6 eu assinei o contrato e fiquei lá assistindo o Globo Esportivo. Eu não acreditava, cara, assim, sabe, parece que eu tinha ganho um concurso. Olha, você ouvinte ganhou um concurso para estar um dia aqui na Rádio Globo. Parecia isso, só que eu estava contratado, né? E estreiei no dia 7, né? Um jogo São Paulo e 15 de Piracicaba, uma abertura pensada pelo Cacá Fernando, que estava lá, trabalhava lá, pela Ana Thaís e pelo Gustavo Zupac, que estava apresentando, que eles botaram todos os locutores da Rádio Globo para falar, para me dar as boas-vindas e tal, o pessoal do Rio, o pessoal de Minas, os comentaristas e tal. E aí o Oscar ligou e falou, olha, isso aqui é a gente está muito tempo já de olho no Marcelo e tal, então Marcelo é isso, seja bem-vindo, vamos continuar o legado do Osmar Santos, que veio em 77 para implantar uma nova linguagem. Nossa, aí você imagina, cara, eu ali no Pacaembu, com o microfone na mão de pé, olhava pro Prats, olhava pro Marrom lá, esqueci o nome do menino, rapaz, que era o operador de áudio histórico da Rádio Globo, a gente chamava de Capetinha, e não sabia se sentava, se ficava de pé, não podia, se eu começasse a chorar ali, não ia conseguir transmitir o jogo, e pô, agradeci, transmiti o jogo, São Paulo ganhou 2-0, em cima do 15, de Piracicaba, jogou no Pacaembu, e pra você ter uma ideia da emoção, foi tão grande que depois do jogo eu ia comemorar, né, com minha esposa, meus amigos e tal. Quando a gente chegou na churrascaria, eu tive um piripaque e não consegui comer, passei mal e tive que ir embora para casa, cara. Passei a noite inteira com febre. Emocional, né? E foi isso, o emocional gritou aí de 30 anos. Pô, eu imagino que o filme que passou na sua cabeça, primeiro no convite do Oscar, né? Eu imagino tudo que passou naquele momento e na abertura, então, da jornada do primeiro jogo, então. É difícil segurar, hein, Marcelo? Você conseguiu segurar ali, mas é difícil segurar, porque é um sonho, né, cara? É a realização de um sonho concretizando ali na chavinha que você vai abrir dentro de alguns minutos e uma homenagem dessa muito bacana também na tua chegada aí. Foi até estranho, assim, na hora foi até meio esquisito, porque eu não podia realizar aquilo, né, na minha cabeça, porque senão eu não ia conseguir narrar o jogo. Sim, sim. Então eu meio que abstraí um pouco na hora ali, e eu cheguei bem cedo, eu cheguei 2 horas antes do jogo, era um sábado à tarde, e ficava ali olhando o campo, olhando a cabine, que era bem diferente da cabine que a gente fazia na 105, o microfone, e demorei a acreditar, entendeu? Que estava acontecendo aquilo tudo mesmo. Então, na hora do jogo ali, eu meio nervoso, eu estava mais nervoso, com medo de errar pela estreia, né, ali e tal, do que pelo tamanho da coisa que estava acontecendo comigo ali. Depois que eu vim realmente, quando passou aquela primeira semana, que depois eu fiz um jogo no domingo do São Paulo, um tubo contra o Botafogo de Ribeirão, que o São Paulo meteu 6 e tal, e passou tudo isso, e começou o meu dia a dia na rádio, aí que eu fui para casa, que eu falei, putz, eu consegui, meu. Não é que eu consegui? Que loucura, sabe? Você fica assim. E foi isso, cara. Foi um ano, e durante um ano, aquele 2015, eu realizei o sonho, porque eram as mesmas vinhetas, era um estilo de empresa e de emissora que era mesmo aquilo que eu imaginava que fosse. Uma equipe que era muito alegre no ar e fora do ar também, Morcegão, o Jesse Nascimento estava lá, enfim, o Pascoal estava lá, então era um clima puro da Rádio Globo, né? E aí depois aquilo juntou com a CBN no final daquele ano, aí já saiu o Doni, já saiu, aí o Deva saiu na CBN, e aí juntaram as equipes já com uma proposta muito mais CBN do que Rádio Globo, aí aquilo foi mudando,
ao longo do tempo e foi moldando ali também um novo caminho para mim, que eu tinha que também ter essa flexibilidade, senão eu não ia conseguir trabalhar, né? Assim, eu cheguei ali como um fã, mas eu tinha que virar um profissional, a empresa pedia isso de mim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marcelo, essas plataformas digitais aí a gente vê a evolução cada vez mais, né? Como a gente já disse aí do rádio, as TVs acompanhando também. Tu tem que estar em tudo quanto é lugar hoje, né? Tem que estar no Facebook, no Instagram, tem que estar no Twitter, tem que estar no YouTube. E eu acompanho o seu canal lá do Diário de Narrador lá do YouTube. E queria que você falasse um pouco também desse projeto, dessa ideia bacana que você teve lá, de dar realmente algumas dicas em relação a isso. E um dos episódios você fala, inclusive, disso, né? Ó, você que tá aí, cria sua página, cria seu canal no YouTube, comece. Serviu aí também de incentivo para nós aqui, viu, Marcelo? Que bom, cara. É engraçado, né? Aliás, ele tá meio parado lá, porque depois da quarentena também aqui a gente você fica mais disperso, né? E acaba não produzindo coisas. Preciso voltar a gravar vídeo para lá. Isso foi uma insistência de muita gente que falava assim, Marcelo, você tem que ter um canal no YouTube. E eu falava assim, gente, o que eu vou falar no YouTube? Eu não sei fazer tutorial de nada. Sinceramente, eu acho que a minha profissão ela é muito repetitiva, todo jogo é jogo, e a gente faz as mesmas coisas, não tem que eu ficar falando toda hora lá. Eu já falo no rádio, já falo na televisão, sabe? Pô, não sei, para abrir um canal só para dizer que eu tenho, eu também não quero, entendeu? Fazer qualquer coisa. E aí, rapaz, eu conheci um cara que tá comigo até hoje, Diogo Arraes chama-se, um cara que ele é especialista em trabalhar não só o teu marketing, mas você mesmo como profissional, em termos de texto, de conteúdo, de postura, de estratégia mesmo, para você chegar a algum lugar de destaque. E ele falou isso para mim, você precisa ter um canal no YouTube. Eu falei, Diogo, mas o que eu vou botar lá? Né? Ele falou, cara, você sabe o seu trabalho. Muita gente não sabe o que você faz, as dicas, os macetes. Tem gente que se interessa pelo que você faz e pela forma com que você vê o futebol, o esporte. Você tem uma forma sua de ver o esporte, bota isso lá. Falei, porra, tá bom. Aí eu criei o Diário de Narrador e comecei, porque por incrível que pareça, eu sou meio tímido para algumas coisas, entendeu? Para eu abrir uma câmera aqui e sair falando sem ter uma estrutura que parece que está valendo, eu tenho dificuldade, eu tive que quebrar isso daí. E aí eu falei, bom, deve ser um espaço, vamos fazer um espaço de auxílio, enfim, de referência para quem está começando e tal, e postar algumas coisas lá. Foi isso, assim, nem imaginava que ia ser... Ele é pequenininho ainda, tem 4.000 inscritos e tal, 1.000, não, menos, muito menos que isso, depois preciso até olhar, mas a galera gosta, né? Acho legal que ajuda pelo menos as pessoas a terem uma noção do que é o trabalho do narrador, e muita gente se identifica também com esse jeito que eu tenho de ver o esporte, né? É legal. Eu acho bacana, acho bacana. Pode gravar mais sim, viu? Que a gente vai gostar lá, a gente vai acompanhar. Que bom, que vamos, bom. Vamos cobrar e pressionar. Boa, boa. Ô Marcelo, a gente viu uma mudança aí das arenas, né, que vieram junto com os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, né? Começou essa mudança lá em 2006, 2007 pro PAN, mas aí mais firme e contundente realmente aí para a Copa de 14 e para as Olimpíadas aí de 16. E junto delas a gente viu também uma mudança do público que frequenta essas arenas, né? A gente que está sempre nos estádios, a gente vê que, infelizmente, não é mais aquele público que é do nosso tempo, por exemplo. Houve, de certa forma, uma elitização, né, das arenas, total. Muito pelo processo também que o futebol está passando, de virar realmente um evento, um negócio mais lucrativo, mais atrativo. Como que você viu essa transformação das arenas? Você também, que frequentou muito o Pacaembu, né? Eu imagino que você tenha muita saudade de fazer jogos no Pacaembu, como a gente tem também. Ah, sim. O Pacaembu antigo, né? Assim, você falou tudo, Rafael. Mudou muito o público, né? Eu acho que o futebol afastou o mais pobre do estádio, né? Isso é um crime.
um crime social, né? Eu acho até que essa pandemia vai mudar um pouco isso, porque as pessoas vão demorar para voltar à sua normalidade. Quando voltar, o dinheiro do futebol já não vai ser o mesmo também. Eu acho assim, em termos de infraestrutura não dá para comparar. Olha, eu transmiti muito jogo no Parque Antártica Antigo. Não dá para comparar o Allianz Parque com o Parque Antártica Antigo, entendeu? Assim, é muito mais confortável, você para o carro lá embaixo, pega o elevador e sobe, está na cabine maravilhosa, tem lugar para você comer, enfim, é mágico, parece que você nem está no Brasil, parece que você está na Europa, assim. A Arena Corinthians é a mesma coisa. Mas quando você tira o mais pobre do estádio, você tira um cara que tem uma paixão louca pelo espetáculo e que contribui para o espetáculo, entendeu? Não estou dizendo que quem não tem grana não gosta de futebol, não estou dizendo isso. Mas é uma outra relação de pessoas que têm outras formas de entretenimento e futebol é uma delas. O cara vai ao teatro, o cara vai ao cinema, o cara viaja, vai para o exterior e tal, e tem o futebol. O cara mais pobre, ele só tem o futebol, mais nada. Então ele encara aquele jogo como um evento da vida dele naquele domingo. Ele larga a esposa, larga filho, no caso das mulheres, larga namorado, larga marido, e vai pro jogo. Ou leva todo mundo e vai pro jogo e vive aquilo com paixão. Então, você vai a um jogo do Corinthians, por exemplo, eu vou fazer essa comparação que é a mais clichê. Um jogo do Corinthians no Pacaembu antigo, a torcida não parava de cantar o tempo inteiro. Quando chovia, quanto mais chovia, mais eles cantavam. Você vai na arena, você tem ali o bloco da torcida organizada, para a visão da cabine da gente, do lado esquerdo, ali atrás do gol do metrô, que ali o pessoal é agitado, né? A camisa 12, a Gaviões e tal. E o resto do estádio, cara, é plateia de cinema, o pessoal sentadinho lá, acontece alguma coisa, o cara levanta, ele levanta só para xingar, ele não levanta para torcer, para incentivar. Não estou dizendo que tinha que ser o contrário. Eu acho que tinha que ter mais espaço, um espaço democrático, como sempre foi o estádio de futebol. O pobre e o rico, você não sabia quem era, porque estava todo mundo ali junto, misturado. Eu cansei de ver jogo no Pacaembu com meu pai e o chefe dele. E o chefe dele ganhava, sei lá, 10 vezes mais que meu pai, e estava todo mundo ali sem camisa, e pulando, e gritando e tal. Esse é o verdadeiro futebol que une um país. Isso a gente perdeu. A gente ganhou modernidade, arenas lindas e tal, mas perdeu a essência. Isso está fazendo falta. Faz, né? Faz falta, a gente sente também nas nossas viagens, aí, principalmente a capital, quando a gente vai fazer algum jogo aí, a gente vai falando sobre isso todas as viagens. Então, uma viagem que a gente não retoma esse assunto aí da nossa equipe, realmente aí torcendo para que, de alguma forma, isso tenha um desfecho mais significativo e melhor, mais justo, vamos dizer assim, né? Quando a gente voltar realmente aí desse pós-pandemia. Marcelo, mata-mata ou pontos corridos, cara? Mata-mata, cara. Olha, se você perguntar para, acho que 90, talvez 80% dos narradores vão dizer para você mata-mata. Pra gente é muito melhor. Ponto corrido é justo? Cara, é mais planejado, você tem uma série de benefícios, o campeonato é mais organizado, eu entendo tudo isso e respeito muito quem gosta dos pontos corridos. Não é que eu não goste de pontos corridos, eu prefiro um jogo que decide, sempre, entendeu? É bom para narrar, é melhor, tem mais visibilidade, tem mais atenção das pessoas, tá todo mundo ali olhando para aquele momento, e aquele momento todo mundo tá parado ali, vidrado naquilo. Se você pega os campeonatos americanos, todos eles têm mata-mata, né? Todas as grandes ligas têm mata-mata, e nem por isso a NBA é desorganizada, nem por isso a NFL é desorganizada, nem por isso a Champions League é desorganizada. É a minha opinião, né? Eu respeito, acho que também hoje está bem equilibrado também. O Brasileirão é ponto corrido, o resto tudo é mata-mata, né? As Copas todas. Mas eu gosto de narrar uma quarta de final assim, pegada, eu gosto. Ah, legal. É bom, já cria toda aquela expectativa. Como a gente viveu ano passado com a Liga Nacional aqui também, né? Com o futsal. Pois é. O Aquele futsal. jogo que eu transmiti da Intel com o Corinthians, aquilo é a essência do esporte. Você vê o cara da cidade maluco, assim, o time começou, tava todo mundo quietinho, o Corinthians dominando lá com a bola, daqui a pouco sai um gol, cai o ginásio, entendeu? Pô, aquilo não tem preço um negócio desse, cara.
E só o mata-mata traz essas coisas. Verdade. Pega uma reta final, às vezes um time que dispara, né? Faltando 3, 4 rodadas, já está definido Acabou. e a gente tem que trabalhar, né? Tem que de alguma forma Então, levar. Como que é para você tem que você cantar narrar um jogo Babalu em desse, cara? grego, né? É, É, tem que buscar de alguma forma uma motivação extra, né, Marcelo? Tem que deixar um pouquinho guardado ali para essa reta final, né, cara? Tudo bem que todo é, mundo é profissional, mantém aquele ritmo, mas não é a mesma coisa, né? não, a mesma coisa não é. Assim, a gente fica, eu sempre falo, né? A gente sempre tem que buscar, quando vai fazer uma transmissão, qual é o argumento daquela transmissão. Como é que você vai vender ela para o cara que, né? Por que ele tem que ficar te ouvindo 2 horas da vida dele no rádio ou na televisão para ver um jogo XYZ que você vai transmitir? E quando você tem uma situação dessa, né? É difícil, né? É raro você ter como, por exemplo, a última rodada do ano passado do Brasileiro, que eu narrei o jogo, Palmeiras e Flamengo. Você tinha ali a rivalidade do Palmeiras com o Flamengo, uma coisa meio que criada ali entre os dois e tudo, que vendeu um jogo que não valia nada, entendeu? Mas foi uma Exato. vez, uma vez. Então é difícil, viu? Às vezes a gente vende mais a gente mesmo do que o próprio jogo, sabia? A própria transmissão, a própria equipe, a gente vende mais a transmissão que a gente vai fazer do que o jogo. Verdade. Pessoal, na nossa live aqui, o Ednelson Simonetti, que é o nosso comentarista, hoje também não pôde, teve uma avaliação, tá fazendo a faculdade online aí, também tá te mandando um abraço, Outro, agradecendo a você aí por atender o nosso convite aqui. Me mandou mensagem. O Flávio Gini tá conosco também, grande Flávio lá da Sancar, da Elétrica e Mecânica Sancar aqui de São Carlos, mandando um abraço também. Ô, Marcelo, queria saber de você. A gente se espelha em você também pela sua história de vida. A gente vem obrigado. também de lutas, né? De conquistas, de famílias humildes que conseguimos aí, muito através do esforço dos nossos pais pela educação, a gente chegar e seguir realmente um caminho legal e bacana. E a gente abriu mão de muita coisa na adolescência para tentar seguir esse caminho realmente bacana, né? De honestidade, de luta, de empenho, de dedicação. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores nesse sentido, de qual a importância da família, né? E queria que você já emendasse na importância também do seu pai, né? Porque o bordão do caçapa É dele. é dele, né? O bordão é dele, não é meu não, eu só peguei emprestado. Cara, olha só, eu graças a Deus, minha família é de uma origem humilde, meu pai é pernambucano, minha mãe baiana, nós moramos e cresci numa região periférica em São Paulo, né, o bairro do Capão Redondo, um bairro que sempre foi marcado pela violência, mas graças a Deus a gente teve o básico, né, assim, nunca faltou nada. Meu pai trabalha num colégio que é um dos, pelo menos foi, né? Acho que hoje não mais tanto, mas foi um dos principais colégios da cidade de São Paulo, que é o Colégio Rio Branco. Ele trabalha lá há 42, 43 anos. E eu estudei lá. Isso fez muita diferença, sem dúvida, na minha vida, em termos de postura, de conhecimento, de conhecimento mesmo, né? Do que eu aprendi. Talvez eu não aprenderia lá no Colégio Mário Rangel, onde eu estudei na prefeitura lá no Capão. Mas meu pai, acho que o grande exemplo que ele deixa para mim até hoje é de não ter medo de trabalhar. Meu pai, ele 44 anos numa empresa e nunca ter faltado, né, não ter nada assim, sabe? E ele trabalhava fim de semana, foi porteiro, foi faxineiro, foi auxiliar de serviços gerais e era sábado, domingo, feriado, e eu saía da minha casa com a minha mãe pequeno e ia lá ficar na cabininha lá do colégio com ele, ouvindo a Rádio Globo. Então, assim, tudo que ele conquistou, né, a casa que eles têm, o carro que ele tem, hoje está, né, chegando a uma fase de aposentadoria tranquilo, é porque ele trabalhou pra cacete. Né? Então eu via isso tudo e falava, meu, não vai ter outro jeito. Se eu quiser chegar, eu vou ter que trabalhar. Né? Vou ter que me esforçar. Eu nunca fui um cara baladeiro, nunca fui. Fui um jovem muito tranquilo nesse sentido, né? Até porque eu fui criado de uma maneira muito rígida, né? Por eles. E botei desde cedo na cabeça um objetivo que, para mim, embora todo mundo achasse que era impossível, eu não achava. Né?
Eu achava que se eu tivesse esforço, se eu aprendesse, se eu ouvisse os conselhos das pessoas, eu chegaria. Então sempre foi assim. E mesmo já adulto, eu continuo abrindo mão de muita coisa, né? Eu abro mão da convivência num final de semana com a minha esposa, de ter um tempo a mais para ficar com ela e eu estar sempre trabalhando, muitas viagens de meses que eu passei fora cobrindo a Olimpíada, a Copa do Mundo, que eu tive que deixá-la aqui, eu já tive que deixá-la numa mesa de cirurgia sozinha para apresentar a chegada do Ronaldo no Corinthians, porque tinha que trabalhar, não tinha outro para fazer e não tinha ninguém para ficar com ela lá. Então, são sacrifícios gigantescos que a gente só percebe depois, né? E se eu não tivesse feito, outro talvez faria. E aí eu não teria chegado aonde eu cheguei, que ainda para mim é metade do caminho, né? Ainda sou muito jovem, tem muita coisa para fazer. Eu acho que, principalmente para o jovem de hoje que não quer abrir mão de nada, né, que não quer perder nada, é importante perder para ganhar. Hoje é fundamental saber perder para ganhar. Eu certamente namorei muito menos do que devia, saí muito menos do que deveria, bebi muito menos do que deveria e tenho muito menos história do que deveria. Mas eu fiz essa opção para ter o objetivo que eu sempre quis e consegui, né? Um funil gigante de sair da periferia de São Paulo para trabalhar na maior rádio do Brasil, que era a Rádio Globo na época. Então, isso é de muito esforço, é de muitas vezes a vontade de largar tudo e desistir, isso acontece e continuará acontecendo, mas sempre nessa hora vai ter alguém para te dizer calma e você tem que ter a sabedoria de saber ouvir. Eu acho que é isso, né? Assim, o conselho que eu digo e deixo é isso: sejam persistentes, não acreditem no não, porque o não ele sempre será externo. Se o seu sim for interno, você vai chegar. Faça, como disse o Ayrton Senna uma vez, né? Se você tiver dedicação, se você tiver amor pelo que você faz, não importa de que jeito você vai chegar lá, mas que uma hora você vai chegar, você vai. Verdade. E o Caçapa? Então, o Caçapa, cara, foi foi uma tentativa dessa de ser diferente, assim. Eu gritava gol normal, até 2010, assim, não tinha nada, mas eu comecei a querer ser diferente, entendeu? Coisa de jovem. Eu queria ser diferente. E não achava nada, cara, porque bordão, quanto mais você procura um bordão, menos ele aparece para você. É assim que funciona. O bordão, ele vem numa hora que, putz, né? E eu comecei a procurar. E eu lembro que o Milton Neves, ele, no programa dele lá na Rádio Bandeirantes, ele passava narrações de fora, de São Paulo, principalmente de times que ele torcia, assim, Paysandu, Bahia e o Atlético Mineiro, né, que ele fala que torce, né. E aí um dia ele botou lá um cara de Minas, a narração desse cara, Mário Henrique, muito bom, lá da Itatiaia, vamos botar aí. Ele botou um gol do Galo, quando ele falou caixa, e ecoou assim, caixa, 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 falei, puta, isso é legal demais, cara. Podia ser um trem assim, né? Mas eu não vou imitar o cara, falar exatamente o que ele fala, fica sem graça. Belo Horizonte, mas pô, na internet, todo mundo sabe, né? Todo mundo vai saber que eu tô copiando o cara. E eu comentei com meu pai. E aí meu pai, jogador de sinuca, né? Snuqueiro, né? Como a gente falava lá no Capão. Falei, meu, fala caçapa, meu. É a mesma coisa, a caixa caçapa é a mesma coisa. Uma hora vê que de repente encaixa lá. Aí, aí eu trabalhava na 105, né, na época, e comecei a botar lá, falar, e pegou, cara, pegou, e hoje é meu sobrenome, cara, eu não consigo mais tirar esse trem. Já tentei, quando eu fui pra Rádio Globo eu tentei tirar, não deixaram, quando eu fui pra fazer futebol na Rede TV, não deixaram, não querem deixar eu tirar, então fica. Ah, não tire não. É muito legal, não tire não. Virou uma assinatura, né, Marcelo? É uma Virou assinatura. assinatura, virou assinatura. Virou uma Virou. assinatura. Marcelo, só agradecer você, cara. Pô, a gente podia ficar mais 2 horas. Passou 1h15 aqui, a gente nem viu, praticamente. Verdade. Pô, 1h15 já. Era 1 hora, a gente acabou estourando um pouquinho aí do seu tempo. Mas nesse tempo aí de pandemia que a gente está em casa realmente, com as famílias, tudo, é sempre bom ouvir pessoas como você. Esse bate-papo agradável, leve, né? Nesse momento tão delicado que o país passa.
E muito obrigado, cara, por você aceitar o nosso convite. A gente deseja, em nome de toda a Rádio Rock Esportiva, muito sucesso para você nessa nova empreitada aí na Band News. Nem falamos da Band News, né? Da sua Não deu chegada. nem tempo. Pô, deu nem tempo. Mas vamos ficar para uma próxima. Aí a gente vai fazer uma segunda edição, vamos dizer assim. E Boa. obrigado, cara. Obrigado, sucesso para você. A gente vai estar te acompanhando. A Rádio Clube 1 aqui de São Carlos é parceira da Band News, onde eu trabalhei Que também. legal. Então a gente tá em casa. Você tá em casa aqui todo dia, viu, Marcelo? Legal, que bom. Bom saber. Obrigado a vocês aí pelo convite. Eu sempre procuro atender todo mundo. Se eu não conseguir atender, porque realmente não dá. Mas eu gosto de atender todo mundo, porque eu penso realmente que nós somos todos iguais, cara. Não tem diferença nenhuma de você para mim, né? Assim, não é porque eu tô na Band News e na Rede TV. Tô hoje, amanhã eu não sei, né? Então a gente não pode menosprezar ninguém. Nunca fui menosprezado, nunca, desde a época da minha faculdade. Eu fiz meu TCC, eu entrevistei o Fiore Giotti, entrevistei o Milton, todos me atenderam com muito carinho. Então não tem porquê eu não ser da mesma maneira com as pessoas que procuram a gente. Então quando precisar, é só contar. Só rapidinho para falar da Band News aqui, para os caras não acharem que eu tô jogando para outra casaca. Foi uma coisa que já vinha de uns 2 anos de uma paquera que tinha. O Fábio França é um cara que fez esse curso do Kaká Fernando comigo, na minha turma, e depois a vida andou, ele casou com a Sheila, e os dois estão trabalhando lá na Rádio Band News, e eles já queriam, né, ter os meus serviços lá há muito tempo. Pintou uma proposta, cara, e eu já meio que sabia o que ia acontecer com a Rádio Globo, e com uma série de outras coisas ligadas a tempo para mim, tempo pro DAZN, pro NBB, para as coisas que eu estava fazendo, 1 milhão de coisas, né, quando tudo isso aí parou, para a própria Rede TV, para que eu pudesse abrir outras frentes de trabalho, eu tinha que estar menos tempo no rádio. E eles me ofereceram isso, uma proposta boa, um espaço legal para dividir grandes jogos. E eu falei, acho que é hora de eu caminhar sozinho. Foi muito bom a Rádio Globo, a Rádio CBN foi muito bom, uma escola, um sonho realizado, mas agora eu tenho que construir o meu caminho, né? Então foi essa a decisão e estou muito feliz lá. Mesmo sem esporte aqui, é um pessoal fantástico, que faz de tudo para te ajudar, te acolher, sabe? Te acolher mesmo, não como só profissional. Marcelo, beleza, seja bem-vindo aí, bom trabalho. Não. As pessoas querem que você seja feliz trabalhando lá dentro. E isso, para mim, faz toda a diferença, né? Então, topei com muito prazer e tenho muito orgulho de fazer parte de um time muito legal. E tomara que fique lá por muito, muito tempo, porque o Grupo Bandeirantes é um grupo também muito legal. Obrigado, e precisando é só chamar, cara. Sorte para vocês também, sucesso e sigam firmes. Obrigado, Marcelo. Obrigado, boa noite. Um abração para você de toda a equipe aí e até uma próxima. Valeu, um abração, boa semana. Valeu, boa semana. Tá aí Marcelo do O, Rede TV, Band News FM, na nossa live desta quarta-feira, dia 13, na Rádio Rock Esportiva. Você acompanhando também pelas páginas do São Carlos em Rede e da Simbralo Eventos também, e desse mundão de compartilhamento que a gente tem aí, né, com essa internet. Gente, um abração para todos vocês, muito obrigado para quem esteve conosco aí nessa noite, um papo super agradável aí com o Marcelo do O, e a gente volta amanhã, hein? Amanhã estaremos de volta com Luiz Carlos Quartarolo, grande repórter. Luiz Carlos Quartarolo estará conosco amanhã na live desta quinta-feira, 20h30, um pouquinho mais tarde, tá bom? 15 minutos aí mais tarde, nessa live de amanhã. Gente, obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.